Introdução. O tema desta exposição tem como objetivo refletir o papel dos arquivos como via de direitos e deveres, tendo como marco a Constituição. Em 1988, a legislação arquivística, implementada após essa data, com auxílio da história, disciplinamento legal da proteção dos documentos de arquivos a partir da Constituição brasileira, pretende-se com auxílio da história, disciplinamento legal para a proteção dos documentos de arquivos a partir da primeira Constituição brasileira, pretende-se demonstrar que a experiência histórica alavancada ao progresso jurídico do processo que este está compreendido com tal resultado resulta benefício da coletividade, o que concluiu também o Estado de qualidade e seu representante, descartando, porém, da condição do único beneficiário. O direito é dado abrangente a experiências que se complementam, com históricas, antropológicas e sociológicas e psicológicas, e as axiológicas, etc. Uma experiência jurídica contém também, portanto, imensidão de dados heterogêneos. Antes de grande complexidade, não se reduz à singeleza de um só elemento normativo. O direito seria uma ordenação heteronômica em relações sociais baseadas numa integração normativa de valores e fatores e valores. É o encontro dessa multiplicidade de aspectos que confere o direito da autoridade a influenciar o poder que se dá, segundo a Bobbio, por meio de regulamentação jurídica da força, para filósofo italiano, como a norma jurídica e o poder que pode ser considerado a cara e a coroa da mesma moeda, já que o poder sem direito é cego e o direito sem o poder é vácuo. Uma relação de equilíbrios que se encontram em relação do ideal do poder democrático. Sobre essa prisma, surge a última década a legislação arquivística, na esfera federal, operando na inversão do papel original dos arquivos e do civil ao Estado, transformando-lo em um importante mecanismo de exercício de direitos individuais e coletivos na estreita dos povos rumos à política do Estado brasileiro, constituindo o Estado Democrático de Direito com a Carta de 1988. O breve panorama da história do direito e as suas correntes de pensamento para o outro lado se faz ponto de ligação para a lógica da interpretação da aplicação da lei, fruto de valores ideais, crenças e concepções filosóficas dos seus operadores. O olhar analítico que nos conduz à direção da falácia da lei é que uma das essências é o único fim de compreender a norma jurídica, a evolução histórica jurídica da proteção aos documentos de arquivos. Durante muitos séculos, somente um conjunto de documentais públicos eram qualificados como arquivo. Na Idade Média e ainda parte da Idade Moderna, o juris arquivístico constituía o atributo dos soberanos, reservando a grande que gozava juiz império. De privilégio dos sábios, dos monges e reis de documentos escritos, passou a ser utilizado como instrumento de legitimação do Estado, prevalência do direito tradicional, ditado pelos poderes absolutistas e teocráticos, para atender situações particulares, e nessa fase os direitos são baseados em princípios legais universais. As normas ganham sentido universal com o desenvolvimento dos séculos 17 e 18, a teoria do direito natural, promovida pelas mudanças sociais e pelo impacto do descobrimento do novo mundo e de novos seres e suas culturas, trazendo para o pensamento da época a ideia de um bem selvagem. Não se trata mais da universalidade ditada pelo direito natural teológico. Nota Manuel Salgueiro, que nesse cedeu o espaço da circularização consequente do declínio da legitimidade intelectual dos teólogos, que foram sendo substituídos pelos filósofos políticos, jurísticos e filósofos. Isso porque a fundamentação
teológica da universalidade do direito natural já não encontrava um eco na diversidade de credos religiosos que competiam durante si. Para que esse direito alcançasse uma linguagem universal, é necessário desvincular os fundamentos a qualquer credo religioso, nacionalidade ou qualquer outro elemento que não a própria natureza humana, como toda a humanidade. É lento o processo da universalidade das normas, considerando-se a expansão gradual dos seus efeitos para um número cada vez maior sujeitos pelas elas atingidos. Se essa é uma série de características que anunciam a modernidade com a alteração da situação econômica e social protagonizada pela burguesia. A necessidade da unificação do poder para se fazer frente aos poderes políticos medievais com vistas do desenvolvimento do comércio, a economia e a busca de novas fontes de riqueza, a ruptura de unidade religiosa e a perda hegemonia da Igreja Católica e o movimento humanista. O direito moderno passa a ser aquele produzido pelo poder político unificado, organizando o detentor do monopólio e o uso da força legítima para garantir a ordem e a manutenção. Esse direito estatal está influenciando pelo naturalismo racionalista, na medida em que favorecerá a maior parte da Europa e as tendências sistemáticas caracterização da norma como geral abstrato, objeto destinatário universal da necessidade do direito positivo, que tem na Constituição escrito na expressão máxima para a eficácia dos direitos naturais. Direitos que se identificaram com a lei e contraposição à busca do justo. Para o caso do concreto da época medieval, prevalecem regras de condutas formalizadas por escritas preparadas para o caminho do constitucionalismo e da codificação. Contribui para a gênese do direito moderno do direito romano, cuja fonte influencia o direito privado e faz que muitos identifiquem o direito natural, o direito da Constituição inglês, com seu exemplo de independência do parlamento e dos tribunais de relações são as prerrogativas do rei. A modernidade traz a cultura jurídica do debate central dos filósofos jurídicos e de que é de lado uma percepção justnaturalista, racionalista do direito, pela qual se afirma a supremacia do direito sobre o poder, e de outro positivista que reforça a vinculação estreita do poder do poder e direito, resultados para a noção de soberania e as suas consequências, para a qual obedecia o direito de uma obrigação jurídica e não moral. No Brasil, o direito público tem que ser delineado após a independência do Estado brasileiro, surge a forma de governo imperial e permanece até 15 de novembro de 1888. A dispersão do poder político durante a colônia e a formação de centros efetivos de poder locais, onde encontram-se fatores reais do poder que influenciam a organização política do país na fase imperial e nos primeiros tempos da República. Após a independência da unidade nacional, é uma questão a ser resolvida. O pensamento político da época coincide com o surgimento de novas teorias públicas que agitam o mundo ocidental. O liberalismo, o parlamentarismo e o constitucionalismo e o federalismo e a democracia e a república, concebida pela Constituição do Império do Brasil em 1824, a reboque do espírito do artigo 16 da Declaração Francesa de 1789, pelo qual tem a Constituição da Sociedade, onde se assegura as garantias do direito a serem determinadas a separação dos poderes, instituindo-se o poder unificado. Nesse contexto, o Arquivo Nacional do artigo 70 da Constituição do Império, para a guarda original da lei assinada pelo Imperador e para a regulamentação formal, entretanto, se dá em 1838 e a sua integração da Secretaria dos Estados e Negócios do Império, da certidão do nascimento que lhe confere a feição dos arquivos governamental. O foco da história normativa do Arquivo Nacional evidencia uma longa trajetória dos documentos da função a servir do Estado,
Por mais de um século, o arquivamento de documentos tem como finalidade principal, se não exclusiva, a legitimação do Estado e da construção da identidade nacional. O documento só ganha guarda e relevância jurídica do direito brasileiro com a Constituição de 1946, que inclui, entre outros, os bens e valores históricos, artísticos que ficam sob a preservação do poder público, corrigindo a omissão da Carta anterior, exceto que, entretanto, da Organização da Proteção do Patrimônio Histórico Nacional, em 1937, que estabelece a figura do tombamento e aplica-se também documentos, embora não defina expressamente o rol dos bens móveis e imóveis que integram o patrimônio. José Honório Rodrigues observa que os documentos e manuscritos não estavam resguardados pelo decreto de 1937, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criados em 1936, hoje Instituto do Patrimônio. O Histórico Artístico Nacional do IPHAN passa a cuidar também dos dispositivos legais de catalogação sistemática da proteção dos arquivos estaduais, municipais, eclesiásticos particulares, que constituiu um grosseiro, pois invadia-se atribuição específica do Arquivo Nacional. Outras tentativas dispensaram a defesa de que proíbe a exportação sobre qual forma os acervos documentais, bem como os bibliotecas constituídas de obras brasileiras sobre o Brasil, editais nos séculos XVI e XIX. A falta de legislação federal específica não garantia a autonomia do documento, bem como o tutelado. Veio a ocorrer somente em 1991. A lei chama a Lei dos Arquivos. Desde a criação do Arquivo Nacional até o advento dessa lei, a tutela dos documentos e arquivos realizados em modo transverso, mediante administrativos que tinham, por fim, a estrutura de governo federal, regulamentar quais seriam guardados. Entre os arquivos antigos estava o Ministério das Relações Exteriores, organizado em 1828. O seu regulamento em 1942 prevê, entre outros, a preservação de documentos existentes, bem como os originais dos tratados e papéis trazidos para Lisboa em 1807. Além da catalogação das leis do Império sobre as obras do direito nacional. O arquivo militar foi escrito por Dom João em 1808 para a conservação dos mapas, cartas, planos de projeto e engenharia. Segundo José Honório Rodrigues, o advento do arquivo do exercício foi criado mais de 100 anos depois e nada tem a ver com o arquivo militar. O que manda guardar e o que guarda hoje dos arquivos nacional, durante muito tempo, a relação dos sucessivos decretos de organização e instituição, tanto no governo imperial quanto no republicano, era meticulosa e taxativa, relacionando nominalmente quais documentos ali deveriam ser arquivados. A intenção que está nem sempre correspondeu à realidade, pois nem todo era reconhecido no Arquivo Nacional. A situação, ainda que hoje permanecesse a mesma, não obstante da atual lei de arquivos, divididas inicialmente em 3 seções: legislativa, administrativa, histórica e reforma, em 1986, pela qual não passa os arquivos públicos e cria uma seção jurídica. A maior concentração dos documentos, ao menos em termos normativos e administrativa, nela deveriam ser depositados os documentos relevantes, considerados em seu conjunto verdadeiro espelho da administração do governo, por exemplo, só originários até os atos do poder moderador e do poder executivo, das proclamações e manifestos do governo imperial, cópias autênticas de declarações de guerras ou bloqueio feitas pelo governo brasileiro, e dos originais iguais aos atos de governo estrangeiros em relação do império, os originais tratados como convenções internacionais e de correspondência ativa e passiva com a outra nação, os originais contratos de empréstimo, certificados de propriedades, bens nacionais, depois registro do Tesouro Nacional, a relação dos processos de medição de demarcação de terras devolutas, decretos de promoção do exercício da Marinha Imperial, a coleção do Diário Oficial do Governo de livros vindos de registro de decretos e cartas imperiais,
nomeação de registros, secretários de estados, conselheiros de estados, arcebispos, bispos, senadores, presidentes e províncias, bem como outros livros vindos quando já não fossem úteis e nas respectivas repartições. Permanece em determinação do regulamento anteriores arquivar a sessão legislativa, além da Constituição do Império e todos os decretos da redução da Assembleia Geral Constituinte da Legislativa e as cópias dos atos dos presidentes das províncias. Na sessão judiciária, manda-se guardar os originais dos processos eleitorais instaurados no Senado e de natureza política instaurados no Supremo Tribunal de Justiça na apuração da responsabilidade do presidente da província, dos agentes diplomáticos e dos magistrados, bispos, arcebispos, relacionados aos conflitos de jurisdição ou pretensão de prerrogativas, e nos atos das antigas devassas do inquérito de natureza criminal. É notável que a preocupação de preservar a história da geografia, o que era o historiador José Honório Rodrigues chama a coincidência histórica do Império, são muitos desses documentos que são de natureza cartorial, como os originais dos autores de nascimento, batizados, casamentos e óbitos, com contratos de casamento, testamento de membros de família imperial, bem como atos de reconhecimentos, filhos naturais do imperador e do príncipe imperial. Na seção histórica, os originais e as cópias autênticas, todos os documentos carnes concernentes à independência estivessem classificados em seção especial, na forma que relativos aos movimentos políticos da corte e províncias, relatórios e censos, documentos sobre os descobrimentos de riquezas naturais, do desenvolvimento das ciências, letras, artes, agricultura, comércio, indústria, navegação e relativos fundações de edifícios públicos e a inauguração de tribunais, escolas, institutos de interesse público do processo de concessão de privilégios de indústrias nos mapas geográficos e locais sobre qualquer documento ou notícia sobre a geografia do país, com relação a anais meteorológicos e efemérides astronômicas, observatório da corte, o exemplar das patentes e os livros de documentos e papéis da repartição extintas. Cita-se também a Biblioteca do Arquivo, cujo acervo contraria com a coleção impressa da legislação brasileira e sobre as obras de direito público, administração, história e geografia do Brasil. A Mapoteca para a classificação das atlas, mapas, planos e plantas de cartas geográficas e ideográficas antigo e moderno. Outra inovação exemplar da reforma de 1876 pode servir como inspiração para questões da arquivística atuais, a preservação de compra de documentos, busca de notícias existentes e outros sobre a história, geografia, etnografia, a indústria e as riquezas nacionais, assim como a criação de figuras, agente auxiliar do direito encarregado a descobrir e levar ao arquivo e documentos importantes para a história, mediante a autorização prévia do ministro do Interior e requisição oficial deste outro ministro do Estado. Esses agentes teriam livre trânsito dos arquivos do cartório de qualquer órgão público. Mesmo para a época, a leitura de documentos manuscritos necessitava de aplicações técnicas específicas para isso. Por isso se devia em aulas diplomáticas em que ensinavam a paleografia, a cronologia, a crítica da história, as regras de classificação de documentos. O acervo era limitado e dependia de autorização expressa do diretor, sendo que somente o ministro podia autorizar a consulta aos reservados. A emissão de certidão mediante ao pedido dos interessados, a figura como a atribuição do arquivo entre seus empregados, havia um cronista a que se cumbia escrever com exatidão circunstanciado o desenvolvimento dos fatos sociais, políticos, nacionais mencionados aos documentos em que comprovassem, e cabia também ao cronista escrever a história oficial do Brasil desde a independência. O trabalho se remunerado de acordo de prevalecer comissões especialmente designadas pelo ministro para ser examinado, as funções do cronista como o paleográfico desaparecesse na reforma, na Justiça e Negócios interiores. São substituídos pelos
amanuenses, espécie de copistas e escreventes, significando aquele que escreve. A organização de 1923 implanta a sala de consultas, abrindo-se ao público o acesso do acervo, que passava a não depender das autorizações do diretor, ressalvadas para reservados. Cobra-se o dirigente dos massas de atuação ativar a busca para o recolhimento dos documentos e a sua competência de direito direta, valendo-se para tanto a colaboração dos seus agentes auxiliares, que devem ser reclamados por si ou intermédio do ministro, sendo-lhe permitido e correspondendo que todos os funcionários públicos veem o histórico do Arquivo Nacional se manter em grandes datas nacionais que devem ser lembradas por meio de exposições de promoção, cursos sobre a história do Brasil, vocação a que se expande consideradamente como o regulamento em 1858, que passa a ser a finalidade do arquivo, entre outros, a promoção da pesquisa histórica, a realização da divulgação da história da pátria, visando a educação cívica do povo brasileiro, elaborando-se um plano de investigação histórica do Plano Nacional de Publicações Históricas. O objetivo do parecer ser socializado no serviço de pesquisa histórica. Hoje é uma unidade restrita à demanda de indireta, na medida em que deveria atender os pedidos de informação da imprensa, do público e dos poderes da União. No ano de 1958, estabelece a Corte de Orientação Normativa, que é vinda sendo adotada desde o patrimônio da instituição. O surgimento aprovado neste ano estabelece um padrão estrutural de organização mantido até os dias de hoje e imprime um caráter genérico e abrangente ao tratar dos documentos que devem ser preservados. A tônica que se serve dessa base para a redação da Lei dos Arquivos e o regimento aprovado em 1975, que por sua vez utiliza a expressão patrimônio documental, a expressão que se consolida após a Carta de 1988, no artigo 206, como espécie de gênero do patrimônio cultural. Assim, em 1958, os documentos a serem protegidos são aqueles que o valor geral administrativo histórico oriundos dos órgãos integrantes do poder da União e entidades privadas por ela instituídas, do valor histórico provenientes de outras entidades públicas ou de origem particular, a complexidade do Estado brasileiro e o volume gigantesco da produção do documental, surgem mudanças ao rumo normativo da matéria. E esse novo traçado não significa, contudo, adiante se verá a garantia do efetivo do controle da estatal sobre esses documentos, nem um amplo conhecimento pela sociedade. A seleção é uma questão de política interna do Arquivo Nacional e do Ministério da Justiça, do qual muitos anos a instituição se fez parte. Segue-se o período do vácuo normativo prejudicial, identificação da conservação dos arquivos públicos, a lacuna jurídica que se desfaz considerando a criação das comissões permanentes de avaliação de documentos e de todos os órgãos e entidades da administração pública federal, com a finalidade de selecionar os documentos a serem eliminados ou preservados definitivamente. Delega-se a outras comissões do Império do Poder, pois elas se cabem ao final dessa responsabilidade decidir ou será preservada ou não a sua regulamentação. Não se define para o periférico técnico funcional dos seus componentes, de modo de garantir a mínima avaliação isenta das injunções públicas multidisciplinar, levando-se em conta até os aspectos arquivísticos, históricos, sociais, políticos e jurídicos. Será que a falta da regulamentação adequada durante ao longo do período que leva o historiador e ex-diretor do Arquivo Nacional 1958 a 1964, José Honório Rodrigues, afirma que sua obra de 1982 que não há uma política de arquivo no Brasil. Sua análise é contundente e dela tira-se lições, sobretudo contratar até hoje os simples existentes da legislação, ainda que tecnicamente a qualidade com a brasileira não significa a certeza da sua aplicação ideal. A divulgação da conscientização das condições materiais mínimas são fatores essenciais para que a lei não se torne letra morta e venha a ser disciplinar no caso de arquivos mortos. Lembra que José Honório
ao iniciar sua administração do Arquivo Nacional, que deparou cartazes dos seguintes dizeres: o silêncio e meditação, esse é o templo do passado, que predomina para deformação dos sentidos objetivos do arquivo, proporcionando seu descrédito. Fato que também ocorreu na França em 1830. Os documentos encontravam-se amontoados no pátio de colunas, quebrado no palácio que subisse, pelo qual o Arquivo Nacional mereceu uma definição de imensa necrópole. A inexistência de uma política de arquivos e a falta de regulamentação específica sobre os documentos de arquivos, por certo, contribuíram para fomentar a cultura do descaso durante muito tempo que envolve essa temática. Se na fase do Império nem tudo recolher o Arquivo da República de exploração de agravasse, o Arquivo Nacional transforma-se particularmente em um arquivo do Ministério da Justiça, cuja estrutura integrou até os meados dos anos 2000 para onde se mandavam documentos de menos relevância, acrescentando-se fatos daqueles demais do Ministério, inclusive da Justiça, sempre manteve os seus próprios arquivos ou serviços dos arquivos, gerando divisão, atribuições ao longo dos períodos do regime ditatorial, condições físicas inadequadas de guarda, de conservação e desqualificação técnica, resultando perda irremediável de parcela significativa do patrimônio documental como a consequência desse parecer. Qualquer possibilidade da sociedade, enfim, a conhecer a informação ali contida, retratada para o progresso de relação da sociedade democrática, seja pelo aspecto cultural, histórico, ou pelo aspecto da sua participação política,